Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Bom, parece que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai mesmo levar a sério essa sandice do muro separando Estados Unidos e o México, né, Dom Tomé? Pois é. Como dizíamos ontem, o presidente Trump está levando a sério as promessas de campanha e, através de decretos, ordenando as iniciativas que ele havia divulgado como candidato. E agora, ontem, ele, de novo, através de um decreto, ordena a que se façam os estudos necessários e inicie-se o procedimento da construção do muro que dividiria a fronteira dos Estados Unidos com o México. É interessante a gente lembrar que os muros no mundo moderno somente são divisões que acentuam as diferenças e não contribuem para a paz. Lembremos do muro na Alemanha, separando a Alemanha Oriental comunista e a Alemanha Ocidental capitalista, que fez tanto mal para a Alemanha, para a Europa, também para o mundo, e que agora já não existe mais. Lembremos também no muro que existe em Israel, separando territórios dos judeus e territórios ocupados pelos palestinos, motivo de conflitos não só internos a Israel, entre judeus e palestinos, mas para o mundo inteiro. O mundo inteiro se posiciona a favor ou contra estes muros em Israel. E agora esta ideia do Trump, do muro entre Estados Unidos e México, que é um cerceamento ao fenômeno das migrações. Os homens sempre migraram no mundo. Desde o início da humanidade, os homens migram em busca de melhores condições de vida ou quando são perseguidos na sua terra de origem. E a história dos Estados Unidos é sempre marcada pelas migrações. Se os Estados Unidos hoje são o que são, muito é devido aos migrantes. Desde a sua origem, os Estados Unidos são marcados pelas migrações. E foram os migrantes, ou são os migrantes, que em grande parte proporcionaram e proporcionam aos Estados Unidos o status que hoje ele tem como maior potência mundial. Ora, nós sabemos que no mundo contemporâneo as migrações continuam acontecendo tanto por razões econômicas quanto por razões políticas. E os Estados Unidos, nos últimos séculos, receberam muitas pessoas, milhões de pessoas, para as duas causas. Pessoas que foram procurando melhores condições de vida econômica e pessoas também que ali procuraram refúgio diante das perseguições. Parece que preocupa o presidente Trump as migrações da própria América, Cuba, os países da América do Sul, dos próprios mexicanos que caminham em direção aos Estados Unidos, no nosso caso, sobretudo por causa das condições econômicas, Cuba um pouco por causa também da questão política, mas já é um outro caminho, já é uma outra trajetória. De modo que é incompreensível no mundo que nós vivemos hoje, já no terceiro milênio, com todo o desenvolvimento humano que a humanidade atingiu, imaginarmos a construção de um muro entre dois países ocidentais, democráticos, livres, onde há liberdade política e liberdade comercial. Ora, existem outros mecanismos diplomáticos que poderiam tentar amenizar ou compreender ou resolver a questão das migrações ilegais, sem necessidade deste muro, que é mais um, entre outros que já existiram e que não contribuíram e que não contribuem para a paz no mundo. É lamentável ver que isso está acontecendo logo nos Estados Unidos, que é um país que deve muito do que é aos próprios migrantes. Pois é, né, Dom Tomé? A gente vê como o Trump está engasgado com a questão da eleição, né? Porque no final das contas, lá nos Estados Unidos, nós temos um sistema diferente do aqui no Brasil. Não é aquele que é mais votado
que acaba sendo eleito. Lá tem um sistema de representatividade por meio dos estados. E ele, que ganhou a eleição, né, mas ele está atravessado com a derrota no voto popular, determinou que fosse feito um levantamento, numa investigação, porque ele disse que ele só perdeu porque 5 milhões de imigrantes ilegais votaram na Hillary Clinton. Vê como ele já venceu, já foi tomado, já é reconhecido de forma legítima como presidente dos Estados Unidos, mas ele não aceita ter perdido no voto e acusa que os imigrantes ilegais que votaram na Hillary e por isso perdeu, e ele mandou investigar isso. Agora, eu não sei como é o sistema dos Estados Unidos, né? Agora, será que imigrante ilegal consegue votar lá? Então, se consegue, realmente é uma balbúrdia, pior que aqui no Brasil, né, doutor Mé? É verdade, mas eu pessoalmente não acredito que pode até ter ocorrido alguma votação irregular, mas não nessa dimensão de milhões. Ontem se falava de 3 milhões de votos irregulares. É impossível para os Estados Unidos, um país como ter um sistema eleitoral que permitisse uma irregularidade em tais proporções. Nós sabemos que nenhum sistema eleitoral é perfeito, 100%. Qualquer sistema eleitoral está sempre sujeito à fraude, mas não nessa proporção ou nesse tamanho como se tem dito nos Estados Unidos. Existe sim isso que o senhor mencionou muito bem, essa precaução dele, que é reflexo de todo um grupo social dos Estados Unidos, que não vê bem a pessoa do imigrante, vê o imigrante como aquele que vai retirar o emprego, retirar a renda daqueles que já se encontram no país ou que são naturais do nosso país. Essa rixa contra os imigrantes e que ele levou adiante na campanha, agora também traz perturbações para ele, diante dessa possibilidade da irregularidade. Agora é bom lembrar que em questões eleitorais não foi essa a única acusação que está aparecendo. Também apareceu da influência ou possível influência da Rússia nas eleições também do Trump e da Hillary. São coisas que só a história vai dizer, só o tempo vai mostrar se houve de fato e qual foi a intensidade disso. Mas acho que é uma novela que ainda vai ter alguns outros capítulos nos próximos meses. Tá certo então, doutor Mé. Muito obrigado pela participação. Forte abraço e até amanhã. Um abraço, nos encontramos amanhã neste mesmo horário.